Olá pessoal, Namastê. Nesse vídeo vou dar continuidade ao nosso estudo da última aula dos bandhas e dos mudras. Nós paramos no Dhyana Bandha, a trava ascendente, onde nós vimos que o Dhyana Bandha não é simplesmente uma contração abdominal, é uma sucção do abdômen. E para que isso aconteça, nós primeiro fazemos essa contração do abdômen. A contração do abdômen vai aproximar aqui o externo do pubis, e essa contração do abdômen acontece no ato de expirar. Então, durante a expiração, o abdômen se contrai e o diafragma se relaxa. E aí o diafragma ele se volta para dentro, fechando o espaço das costelas. O abdômen também se contrai junto com os intercostais internos, puxando as costelas para baixo. Aí você diminui o espaço dentro dos pulmões e o ar sai. Durante a inspiração acontece o contrário, o abdômen se projeta para fora, o diafragma se contrai, fica plano, projeta mais, expande essa parte inferior das costelas, o abdômen se volta para fora porque você aumenta a pressão aqui nos órgãos do abdômen, e os intercostais externos vão abrir espaço nas costelas, e aí você tem o espaço dentro dos pulmões para o ar entrar. E aí a respiração ocorre por essa diferença de pressão de acordo com a mecânica respiratória. E aí é importante a gente entender essa mecânica para o Dhyana Bandha, porque no Dhyana Bandha nós vamos fazer uma espécie a gente vai enganar o cérebro, para o cérebro perceber que não existe a necessidade de inspirar. Então, você vai diminuir a pressão interna dos pulmões, vai manter o espaço aberto aqui nas costelas, vai deixar os pulmões também com mais espaço, e ao mesmo tempo o abdômen vai ficar contraído, o diafragma vai ficar alongado, vai ficar ali para dentro. E aí, quando isso acontece, no primeiro momento, por isso que a gente faz a gente arredonda as costas, né? A gente faz esse movimento de arredondar as costas, esse movimento aqui mais, né? A gente arredonda aqui as costas, então a gente não flexiona totalmente o tronco, a gente sobe as costas, fazendo uma flexão mais aqui dessa parte alta das costas na região torácica. E aí, nesse momento, você faz a contração do abdômen, no primeiro momento, quando você solta o ar, depois você relaxa um pouquinho o abdômen, porque se o abdômen continua muito contraído, ele vai puxar aqui as costelas para baixo. Aí você tem que relaxar um pouquinho o abdômen para as costelas se abrirem, e aí acontece a sucção abdominal, porque o diafragma, lembra que você está no movimento de expiração. Quando você solta o ar, o diafragma sobe. E aí o diafragma já está aqui para cima, naquele formato de cúpula que ele tem, né, que fica aqui nas costelas. Aí, nesse momento, quando você abre as costelas, o diafragma sobe um pouquinho mais, então ele é alongado, e ele vai puxar aqui a parede abdominal e também os órgãos do abdômen. E aí, tanto o diafragma quanto os órgãos abdominais são alongados nesse momento. Aí você vê que o abdômen some lá para dentro, então existe a sucção do abdômen. E aí depois você volta, inspira, e o abdômen se projeta lá para fora, dilata bem as costelas, aí você tem, na inspiração, a absorção do fluxo abundante de oxigênio e de energia vital. E aí, como eu disse, trabalhando o plexo solar, trabalhando essa energia do Apana, do Samana Vayu, e como você tem esse jato ali de energia durante a inspiração, você também trabalha o prana, porque o prana envolve aquilo que você absorve, né? Então, então a gente viu aqui no Dhyana Bandha, e terminamos na aula passada fazendo o treinamento do Dhyana Bandha, e eu pedi para vocês mandarem para mim um vídeo
com vocês conduzindo para eu dar o feed, para eu ver como que vocês estão fazendo, possíveis dificuldades, né, dar ali as orientações pessoais, né. E aí, nós temos um outro banda, que é o banda número 13, citado no Geranda Samhita, que é o Tadag Mudra. O Tadag Mudra, ele é ele é o Dhyana Bandha, só que nesta posição deitado aqui, né? A gente faz o Supta Baddha Konasana, inspiramos, o abdômen se volta para fora, soltando o ar, aí você leva o abdômen lá para dentro, e aí você, ao alongar o braço, você puxa as costelas para cima, e aí abre espaço nas costelas, e o diafragma já está ali em cima, e aí ele vai puxar os órgãos e o abdômen para dentro das costelas, fazendo a sucção desejada, né? Então, o Tadag Mudra é bem interessante, porque a vantagem dele, para quem tem dificuldade de fazer o Dhyana Bandha em pé ou sentado, é que a força da gravidade ajuda a puxar o abdômen para dentro e depois para cima, né? Porque você está deitado no chão. E é interessante, aí fica uma dica, de fazer o Tadag Mudra antes do Bhastrika, porque o Tadag Mudra, ele reforça a consciência desta respiração abdominal, ele ajuda também a fortalecer ali a musculatura do diafragma nesse movimento, né, que ele faz, e aí facilita a consciência dessa respiração abdominal antes de realizar o Bhastrika. Além do que, ele é energizante também. O Bhastrika atua no Samana Vayu, o Dhyana Bandha também atua no Samana Vayu e no plexo solar. Então, é interessante, os dois assim se complementam e dão ali tem um efeito mais energizante, dão um efeito mais energizante para a prática. E aí você pode fazer o Tadag Mudra primeiro deitado, depois sentar e fazer o Bhastrika. Fica bem interessante aí para o início da prática. E a gente tem o Jalandhara Bandha, que é um outro bandha importante, que é a trava de Jalandhara. Jalandhara significa jarro, né? Então, e é interessante, né, que assim, o sentido metafórico desse bandha é que você contém a energia aqui nessa região da cabeça. E aí evita que a consciência, a energia da consciência do cérebro, ela desça, né? Então ela pingue no fogo do abdômen, né? Ela seja devorada ali pelo fogo do abdômen. E aí você contém essa energia na cabeça, revigora a consciência, revigora o sistema nervoso. Então, por isso o jarro, né? Então, evita que a energia da consciência se derrame, né? Nessa parte ligada ao Samana Vayu, porque o Samana Vayu devora, né? O Samana Vayu é o processo digestivo. Então, ele pode desgastar essa energia da consciência, até mesmo por toda essa atividade ligada aos primeiros chakras, que envolve a processos de ansiedade, as glândulas suprarrenais, que tem a ver com essa reação ao estresse, né? Então, quando você faz o Jalandhara, aí é interessante observarmos que aqui o Jalandhara, o queixo, ele fica na depressão jugular, que fica entre a clavícula e o externo. O externo vai ficar um pouquinho mais elevado aqui, o ombro aberto, então a coluna não faz uma curva quando você desce a cabeça. Então, você mantém a torácica mais corrigida, o ombro aberto e o queixo nessa depressão jugular. Então, você faz uma flexão da cervical. E aí, nessa flexão da cervical, você vai alongar os nervos do sistema nervoso parasimpático, que relaxa. Então, aqui, os nervos do sistema nervoso parasimpático vão passar aqui pela medula, vão ser depois, vão ser levados ali os impulsos eletromagnéticos, vão ser levados aos órgãos internos, né, provocando aquela reação no caso aqui do sistema nervoso parasimpático, ajuda a trabalhar a resposta do relaxamento. Então, ajuda a reduzir a pressão arterial, acalmar a frequência cardíaca, enquanto os ramos do sistema nervoso simpático
vão ali emitir vários sinais ali eletromagnéticos que vão estimular a reação do estresse. Então, o Jalandhara Bandha, ele é um exercício por relaxar toda essa região cervical, ele também acalma a mente. Então, ajuda a esfriar a cabeça, né? Então, é interessante que a região do plexo, né, essa região do Samana Vayudo, é fogo, é quente. E aí, quando a cabeça, a energia da consciência está muito aqui embaixo, acaba que nessas atividades, né, ligadas a todo esse processo que faz a gente, que mobiliza ali a nossa energia, isso tudo acaba que, como eu disse, desgastando essa energia da consciência para ter aquela cabeça fria que envolve uma calma, um discernimento, uma reflexão, né? Então, é um exercício muito bom para se acalmar a mente, e se você fizer junto ali depois com o Nabo Mudra, Ketchari Mudra, eles revigoram assim tanto o Jalandhara Bandha, Ketchari Mudra e Nabo Mudra vão ajudar ali a revigorar a consciência, né? E trazer lucidez, trazer calma. O Jalandhara Bandha é interessante por esse alongamento da cervical, ele é interessante para a labirintite também, né? Porque ajuda a relaxar toda essa região e acalmar. E aí, um outro bandha que a gente tem é o Mula Bandha, né? Nós já falamos sobre ele, na prática nós usamos muito o Mula Bandha e na prática fazemos o Mula Bandha com a ação de levar o umbigo para dentro, cóccix para baixo, que você aciona essa musculatura mais profunda do abdômen. Mas também o Mula Bandha, ele é mais efetivo se você faz uma contração dos esfíncteres pélvicos, que são os esfíncteres da uretra e do ânus. Mas assim, na verdade, o Mula Bandha é mais o esfíncter da uretra, né, que é contraído. Quando você leva o cóccix para baixo, você também faz um pouco mais de contração dessa região do esfíncter anal também. Mas aí você, com essa contração pélvica ali dos esfíncteres pélvicos, principalmente da uretra, você puxa para cima, né? Então, como tem até aquela expressão, como se fosse segurar o xixi, né? Então, esses órgãos, essa musculatura do assoalho pélvico, ela pesa diante da força da gravidade. Então, aí você faz uma inversão, uma força antigravitacional, puxando o assoalho pélvico para cima, puxando para cima esse assoalho pélvico, fazendo essa contração. Então, é muito bom para o fortalecimento de toda essa área pélvica. Estimula também os órgãos do baixo ventre, a região dos ovários, testículos, né? Toda a parte da bexiga, todos esses órgãos que ficam nessa região pélvica. E também ajuda na estimulação hormonal também, né? Que acontece desses órgãos pélvicos. E é um bandha que vai trabalhar o Apana Vayu, né, na parte da eliminação, e também relacionado ao Muladhara Chakra, que trabalha a questão da segurança, da estabilidade. Então, é o nosso fundamento, né, aquilo que a gente viu. Então, o Mula Bandha é muito importante, até para ser trabalhado nos asanas, né, como nós vimos o Dandasana, o Tadasana, e todas as posturas do yoga precisam de ter essa força aqui no centro do corpo para trazer estabilidade e equilíbrio. E nós vimos ali na vivência do Kanda, né, a gente associou a consciência do Kanda, esse ponto energético do umbigo, com o Mula Bandha. Então, é bem interessante trabalhar essa consciência para a gente conquistar segurança, estabilidade e nas posturas você trabalhar o equilíbrio, como eu disse, uma maior eficiência e menos gasto energético. E aí, os três bandhas juntos, né, que são os
Jalandhara Bandha, trava do queixo na depressão jugular, o Dhyana Bandha, fazendo a sucção do abdômen, e a contração dos esfíncteres pélvicos vai ser ali o Bandha Traya, ou a tríplice contração, que é conhecido também como Mahabandha. Maha significa grande, né? Completo. E quando a gente realiza o Bandha Traya ou Mahabandha, nós trabalhamos todos os vayus. Então é muito bom esse Bandha Traya nesse sentido, porque a gente acaba levando a uma desobstrução da energia como um todo. Então você trabalha o Apana Vayu, fazendo a contração dos esfíncteres pélvicos, você faz a contração do abdômen e a sucção abdominal no Dhyana Bandha. Então você trabalha o Samana Vayu, trabalha também o Udana Vayu, porque o Jalandhara Bandha vai trabalhar a região do Udana Vayu, também o chakra laríngeo, né? E aí você tem o Udana Vayu também sendo trabalhado. E aí quando você retorna, você relaxa o esfíncter, inspira, volta, projetando o abdômen para fora, dilatando as costelas e elevando a cabeça, e depois respira livremente. A hora que você retorna, essa energia desses vayus são desbloqueados, e aí você tem uma inspiração bem profunda, completa, e você trabalha o prana vayu, né, essa inspiração plena, e com isso, com essa desobstrução, você também ajuda a energia a circular, tanto pelos nadis, né, e a circulação sanguínea, energética é liberada. Então você acaba trabalhando também no efeito do Bandha Traya, o Vyana Vayu, que é a circulação de energia e também leva a essa expansão da consciência, né? Que é trabalhada pela desobstrução energética. Então, é bem interessante nesse sentido, né? O Bandha Traya. E aí, como ele chama também de Mahabandha, é bom aqui lembrar que existe uma outra contração mencionada no Geranda Samhita, que fala que o Mahabandha é o gesto onde você coloca o calcanhar direito, o calcanhar esquerdo próximo ao períneo, e o direito bem acima dele, e apoiando aí o calcanhar direito, ele encosta aqui, né, nos órgãos sexuais, e aí você contrai o ânus, e ao mesmo tempo faz o Jalandhara Bandha. E aí, o objetivo desse Mahabandha, ali segundo o Shiranda Samhita, é trabalhar o Apana Vayu e também desobstruir o Muladhara e a energia Kundalini, que se localiza no Muladhara, que fica obstruída ali, né, no Muladhara. E aí nós chegamos no Viparita Karani Mudra, que é o selo da ação invertida. Então aqui a gente começa a ver aqui, né, que os bandhas e os mudras, os kaya mudras, que são os gestos com o corpo, eles precederam os asanas. Então, a gente vê aqui a postura do Viparita Karani, que é usada, né, como a postura invertida. Depois do desenvolvimento do Viparita Karani, o Sarvangasana, onde você tem uma maior flexão da cervical e o corpo fica bem retinho assim, né? Você faz uma maior flexão aqui da cervical e você fica bem reto assim. Aqui você tem um pouquinho mais de curva aqui nessa região superior das costas, e já no Sarvangasana você eleva mais o quadril e fica mais reto. E aí tem também depois o Shirshasana, que também tem objetivos parecidos. Então, o Viparita Karani, a gente vai lembrar daquilo que foi falado no Jalandhara Bandha, né? Da questão do néctar, que é o néctar, o Amrita é o néctar da imortalidade.
Quando nós fizemos o Kirchari Mudra, massageando o palato mole, massageando, tocando a ponta da língua no palato mole, massageando o palato mole com a ponta da língua, a gente produz ali uma salivação, e aí a saliva que tem um sabor, quando a saliva tem um sabor doce, ela significa que você está produzindo ali o néctar da imortalidade. Isso segundo esses textos, né, clássicos do Hatha Yoga. E também o néctar da imortalidade está ligado à própria consciência, porque o nosso corpo é perecível, ele está no mundo transitório, mas a consciência é imortal. Então, o Viparita Karani, assim como o Viparita Karani, assim como o Jalandhara Bandha, os dois atuam nesse sentido de conservar a energia da consciência, né, na região da cabeça, revigorando ali o sistema nervoso. E o Viparita Karani tem um adendo aí, que é a inversão da força da gravidade. Então, além de fechar ali essa região da garganta, você também tem uma maior irrigação do cérebro. E aí, a energia, em vez de descer ali para as atividades desta região do Samana Vayu, Apana Vayu, os órgãos, os 3 primeiros chakras, essa energia vai se inverter. Então, ela retorna para a cabeça, a região do Ajna e do Sarasrara. E aí, nesse sentido, o Viparita Karani, segundo os textos mais clássicos do yoga, e até com sentido mais místico ou esotérico, ou espiritual também, envolve a sublimação da energia. Então, a energia dos chakras inferiores, ela vai se elevar e vai ajudar ali ao despertar da consciência, no caso, né? E aí, a gente chega aqui no Yoni Mudra, ou então um selo que é o selo que também vai trabalhar uma interiorização, chamado de Yoni Mudra ou Shamukti Mudra. E é um ótimo exercício para desenvolver a abstração dos sentidos, que é o Pratyahara, e prepara para a meditação. Então, a nossa consciência que fica muito externa, né? Os sentidos é a porta de contato ali, a janela para o mundo. Então, quando a gente fecha os sentidos, nós fechamos essas janelas, né? Então, o dedo indicador fecha as pálpebras, o dedo médio vai fazer uma obstrução parcial das narinas, o dedo anelar toca a região da boca e o dedo polegar vai tocar aqui, vai obstruir os ouvidos. Então, é um exercício que vai fechar os sentidos, né, para essa interiorização da consciência. E como fecha aqui os ouvidos, pode ser usado também na execução do Bhramari Pranayama, que é até muito interessante nesse sentido. Então, o Bhramari Pranayama tem o objetivo de fazer a concentração nos sons internos do corpo, né? Seja no som da respiração, ou seja, na emissão do Om com os lábios fechados, como se fizesse aquele som da abelha, né? E aí o som do Om vai ficar interiorizado e reverberando nas nossas células, né? Reverberando pela nossa circulação sanguínea. Então, é um mudra bastante interessante para a meditação, para essa interiorização. Quem é muito disperso, quem é muito voltado, né, para o mundo externo, é interessante nesse sentido. E com isso, essa interiorização leva ao autoconhecimento, né? Porque a gente precisa de olhar para dentro, precisa de se centrar, né? Para a gente se conhecer. E aí, um outro exercício também de interiorização é o Yoga Mudra. O Yoga Mudra, ele fecha o corpo, né? Então, o corpo, ele vai fazer ali, sabe aquele tatu bolinha? Então, ele vai fazer aquele fechamento ali do corpo para que evite a dispersão corporal. Aí você fecha o circuito energético do corpo para que você contenha
o excesso de impulso, o excesso de agitação. Porque vocês já viram aquela, às vezes, assim, dependendo se você está num processo de ansiedade, você fica, às vezes, batendo, assim, mexendo a perna, balançando o pé, ou então mexendo a mão. Sabe aquela questão de você, às vezes, não conseguir ficar quieto? E tem muito a ver com as pessoas hiperativas, né? Então, aí entra num processo de movimento condicionado que vai ali dentro é como se fosse uma inércia ali, né? Vai indo e vai seguindo o fluxo que você não consegue parar. E aí, esse Yoga Mudra vai ajudar a fazer essa contenção. E aí eu lembro do Yoga Mudra, né, que vai corrigir ali quando a gente fica igual o boneco do posto, sabe aquele boneco do posto que fica ali balançando, o vento tá batendo e ele tá balançando, 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 assim, né? Aí o Yoga Mudra vai conter ali o boneco do posto, que a gente, né, quando a gente fica igual um boneco do posto. Então, é importante, assim, esse olhar para dentro, essa contenção da energia, para que a gente possa redirecioná-la, canalizar a nossa energia para algo mais positivo, né? E aí tem várias formas da gente executar o Yoga Mudra. Tem o Yoga Mudra em Vajrasana, que é na postura do diamante. Tem o Yoga Mudra que a gente pode fazer em Padmasana, esse é mais avançado, que você faz o Padmasana colocando os pés cruzados sobre as coxas opostas. E aí você, além disso, leva os braços para trás, cruza os braços e com as mãos segura os pés. Aí pode também usar uma faixa, se você não segura os pés com as mãos. Esse é bem avançado, que vai exigir mais flexibilidade aqui no ombro, né? E também nos membros inferiores para fazer o Padmasana. Mas você pode realizá-lo também dessa maneira simples, né? Aqui como está aqui mostrando nessa figura, às vezes no próprio Sukhasana, na postura fácil. Um outro jeito também é fazer aqui, a pessoa leva o braço para trás, aí você une a palma das mãos, aqui unindo a palma das mãos e fazendo a flexão da coluna. É também uma forma de trabalhar esse Yoga Mudra. E então é muito interessante, né, quando a gente trabalha o Yoga Mudra, tem essa contenção de energia. E tem uma forma da gente fazer o Yoga Mudra flexionando a coluna aqui para o lado direito, depois para o lado esquerdo e depois para o centro. Quando você vai para o lado direito, esquerdo, você também está trabalhando os nadis. E aí eu vou passar um exercício para vocês, em vídeo, para vocês fazerem, para trabalhar a consciência aqui do Yoga Mudra. Vou passar duas maneiras, né, para a gente explorar esse Yoga Mudra. E aí o Vajrayana Mudra é o selo do raio, e que ele consiste em levantar-se do chão com as mãos. Então você levanta do chão e ao mesmo tempo você fica com as pernas cruzadas aqui em volta do pescoço. E então, assim, simples, né? Facinho da gente fazer. Existem também outras interpretações do Vajrayana Mudra, como de você segurar os líquidos com o pênis, né? Assim, na verdade, segurar ali, né, o xixi mesmo, né? No caso, fala com os textos antigos, fala do pênis, mas porque a prática do yoga era uma prática muito feita, assim, era uma prática mais masculina, né? Então, as mulheres não tinham muito acesso a essa prática. E outros textos mencionam este mudra como ato de contrair os órgãos sexuais, né? Como se fosse segurar a urina, como eu falei, né? E aí você, ao mesmo tempo, se concentra no Swadhisthana Chakra, né? Então, você faz essa contração dos esfíncteres pélvicos e você também, ao mesmo tempo, concentra no segundo chakra, aqui embaixo do umbigo. Eu vi também
outra orientação de Vajrayana Mudra, que é fazer aqui, como se a gente fosse fazer aqui o Purunanavasana, né? E aí você faz a contração dos esfíncteres, né? E concentra nessa região aqui do Swadhisthana. Nós temos ainda o Shakti Kalani Mudra, que é o selo que desperta o poder, né? Shakti significa poder, energia. Nós vimos que a Shakti se concentra na base da coluna, né? Nos textos clássicos do yoga. Então, a energia da base da coluna é Shakti, a energia da consciência que fica aqui no alto da cabeça é Shiva, e aí o yoga procura unir consciência e energia. E aí essa respiração consiste em você realizar a respiração completa, e aí os textos mencionam que quando você faz a respiração completa, você une a energia vital do abdômen com a energia vital do peito, que é a energia vital aqui do Samana Vayu, do Prana Vayu, e também a energia vital dos órgãos, dos chakras inferiores, que é relacionada à autoconfiança, e a energia vital aqui dessa região do peito, que está relacionada à compaixão, o próprio chakra cardíaco também. Então, você une, você faz a respiração completa, retém o ar e faz uma contração do esfíncter anal, depois você relaxa o esfíncter e expira. Então, é interessante para a gente trabalhar a consciência desse ponto energético, né? E agora a gente chega no Ashwini Mudra. Esse Ashwini Mudra é o selo do cavalo ao amanhecer. Nossa, que poético, né? Selo do cavalo ao amanhecer. Mas, na verdade, é a contração do esfíncter anal também. Agora, não é só a contração do esfíncter anal, como acontece no Shakti Kalani Mudra. Você faz a contração do esfíncter, depois você relaxa o esfíncter e abre o esfíncter. Então, assim, o selo do cavalo ao amanhecer, ele está falando, na verdade, é o cavalo que faz a evacuação, quando faz a evacuação, né? Então, o que acontece? Quando você primeiro contrai o abdômen, né? Você contrai o abdômen, aliás, você faz uma contração do esfíncter anal, depois você continua a contrair o abdômen e relaxa o esfíncter como se fosse essa abertura, né? Então, criando essa abertura que é o que acontece no processo de evacuação. Então, você no Ashwini Mudra, você contrai e relaxa. E para o relaxamento acontecer, você faz uma contração do abdômen, empurrando mesmo, né, ali os esfíncteres nessa abertura. E aí, junto com o Mula Bandha, o Ashwini Mudra é muito bom para a prevenção dos órgãos, da queda dos órgãos, né? Que acontece que acontece muito na terceira idade. Então, você tem a queda da bexiga, você tem incontinência urinária, que acontece porque essa musculatura, a gravidade vai puxando para baixo, então ela fica um pouquinho fraca, e depois então você precisa de fazer esse fortalecimento para ela evitar, né, esse processo de incontinência e flatulência. E aí a gente chega no Shanti Mudra, que é parecido com o Shanti Pranayama, né? Nós vimos no Shanti Pranayama que você faz aqui com as mãos em Shiva Mudra, aí você visualiza uma bola de luz, inspira, leva a bola de luz até o alto da cabeça e expira, derramando a luz em torno do corpo, né? E no Shanti Mudra aqui, você faz uma contração dos esfíncteres pélvicos, depois você inspira, passando a energia aqui pelos chakras, com a ajuda das mãos, chega até o alto da cabeça e expira, relaxando, e expira, passando as mãos em volta do corpo, expandindo essa energia. Então, e aí é interessante também, né, assim, trabalhar essa desobstrução da Kundalini, né, que fica na base da coluna também, que acontece, né, no caso desse mudra. E aí a gente chega no Shambhavi Mudra,
que é muito parecido com o Brumadri Drishti, que nós vamos ver na aula que vem sobre os Kriyas, que é o ato de você virar os olhos para o ponto entre as sobrancelhas. Aí você olha para o ponto entre as sobrancelhas e ao mesmo tempo deixa as pálpebras relaxadas. E alguns textos, né, diferenciam o Shambhavi Mudra do Brumadri Drishti, que é fazer o Shambhavi Mudra com as pálpebras fechadas, deixando os olhos virados para o ponto entre as sobrancelhas e visualizando um ponto de luz. E aí, então, ele também, a gente pode considerar que quando a gente faz o Mukhyana Pranayama, nós fazemos tanto o Shambhavi Mudra quanto o Jalandhara Bandha, né? Porque no Mukhyana Pranayama nós inspiramos, concentrando num ponto de luz entre as sobrancelhas, retemos o ar, levamos o queixo ao peito, na depressão jugular, e depois nós voltamos expirando, né? Então, é interessante aí a gente lembrar do Mukhyana, que faz esses dois mudras. Aliás, o Shambhavi Mudra e o Jalandhara Bandha. E tem aqui o Paschini Mudra, que é o ato de cruzar as pernas por trás do pescoço. Enquanto lá atrás o Vajrayana Mudra era cruzar as pernas aqui atrás do pescoço e ao mesmo tempo levantar o corpo do chão, aqui é só cruzar as pernas por trás do pescoço. Facilita um pouquinho mais nossa vida, né? Mas aí aqui até eu coloquei o Ekapada Siranasana, né? Que você passa a perna aqui por trás da cabeça. Que aí lembrando que daquilo que eu falei, né, desses mudras que precederam os asanas, né. E existe também aqui o Karna Pidasana, que é quando você faz a postura invertida, né, você faz o Halasana colocando os pés no chão e depois você flexiona o joelho e coloca o joelho aqui bem do lado aqui da cabeça. Também, e aí mais um exercício que lembra até o Yoga Mudra, né? Que é aquela questão de você fechar o corpo, né? De concentrar a energia também. E aí a gente finaliza com o Burchari Mudra ou Burchari Drishti, que lembra o Zazen, que é você olhar para o vazio, né? E aí, quando você olha para o vazio, você esvazia a mente. Então, quando você esvazia os pensamentos, você aumenta a percepção. Então, é muito interessante aqui para a gente fazer, bom para se fazer na meditação, né? Você pode fazer um pouquinho depois, no final da aula, né? Para fazer um pouquinho de meditação, é bem interessante. E aí coloca-se o dedo polegar na ponta do nariz e levanta um pouquinho aqui o dedo mindinho. E aí traça-se uma linha do dedo mindinho em direção ao horizonte. E aí o olhar fica nesta linha do dedo mindinho em direção ao horizonte. Depois de fixar o olhar nesta linha, você desce a mão, mas continua com os olhos parados nessa linha. E continua. E assim você mergulha o olhar e os pensamentos se ausentam. Sabe quando você tem aquela coisinha, sabe quando você fica com o olhar parado e parece que você meio que se desliga? Isso tem muito a ver, né, com esse olhar para o vazio, né? E com esse desligar, ausentar ali a mente, né? Para você ter ali algum insight, um outro tipo de percepção. E então, aqui eu finalizo os mudras, né? E aí eu vou passar os vídeos para vocês fazerem as práticas. E a gente vai se falando, qualquer dúvida eu esclareço, né, nas aulas, e vocês podem me perguntar também, tá? Então aproveitem, coloquem os bandhas e mudras na sua rotina também, como disciplina. Então a gente vai aprendendo mais técnicas do yoga, e nesse tempo que a gente tem aí até o próximo encontro, onde nós vamos estudar os Kriyas,
é interessante que vocês pratiquem bastante para vocês descobrirem todo esse potencial das práticas do yoga relacionado a esse trabalho com os vayus, né? Então, namastê, até o nosso próximo encontro.